Obrigado a vocês que estão vindo pela primeira vez, é um prazer recebê-los. Que as bênçãos do Divino Mestre estejam presentes a todos nós que aqui estamos. O assunto que nos traz a reflexão de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, na psicoterapia de Francisco Cândido Xavier. É interessante, porque isto nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Porque a lição nos fala de comunicações. E quem de nós não está se comunicando sempre, não é? Mas vamos separar dois pontos aqui para que a gente possa trabalhar o nosso raciocínio com mais cuidado. Quem vem à casa espírita e já estuda, lê, convive com os ensinamentos espirituais, ele já sabe da mediunidade. A mediunidade que é um instrumento nosso para essas comunicações. A mediunidade material é nossa conversa uns com os outros, o aperto de mão, o abraço amigo, uma mediunidade material. A mediunidade espiritual está aí, os benfeitores misericordiosos conosco aqui agora, nos assistindo. Mas muitos estão conosco também, porque precisam de ajuda e nos acompanham. Emmanuel se refere a João, no capítulo 1, 4:1. E João nos fala de uma passagem interessante que todos nós já vimos falar disso por muitas vezes. É o Poço de Jacó, não é? Está na Bíblia, está na história, muitas, até igrejas têm com o nome de Poço de Jacó. Mas João nos fala que Cristo, Jesus, ele está na Judéia, e quando ele escuta falar, os fariseus ouviram falar, que ele fazia mais coisas e batizava mais que o João, o Batista, que era quem batizava naquela época. Jesus, na verdade, não batizava. Quem batizava eram seus discípulos. Mas Jesus, ouvindo isso, se retira da Judéia para a Galiléia. No trajeto entre um e outro está a Samaria. E ele, em viagens, cansou, sentou lá no Poço de Jacó. E os discípulos foram para a cidade comprar alimento, buscar alimento. E Jesus fica ali. Daí um pouco chegou uma mulher samaritana. Aí Jesus, quando ela vai puxar água no poço, Jesus fala: mulher, dá-me de beber. E a mulher falou assim: tu, sendo judeu, pede água a uma mulher samaritana? Não vês que não se dão bem judeus com os samaritanos? Jesus falou: mulher, se soubesses quem é Deus, e se soubesse quem sou, me pediria água, e eu te darei a água que nunca mais terá sedes. E a mulher replica: por acaso, Senhor, tu és maior do que Jacó, que fez esse poço, que bebeu da água, e sua família e seu gado, e lá nós todos está servindo? Jesus falou para ela: vocês amam o Deus que não vê. Para elas, pai Jacó era um Deus, o Deus que não vê. Nós falamos do que vemos, do Deus vivo. Em verdade te digo, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E ela disse: então,
Me dá dessa água para que eu não mais precise vir aqui nesse poço apanhar água. Olha que coisa. Uma conversa, nós estamos falando das conversações, e está Jesus em conversação com uma mulher. Naquela época era um tanto separado, essas coisas. E ainda mais sendo samaritana, que não se davam bem com os judeus, ela própria advertiu Jesus disso. Mas ele estava em conversação com ela, traçando estas informações. E a mulher pediu que ele lhe desse a água. Jesus disse para ela: vai lá e busca teu marido. Ela falou: não tenho marido. Ele disse: é verdade, não tem mesmo. Os 5 que teve não deu, agora esse que está não é marido. Aí ela volta para a cidade e lá diz para os homens, para o povo: só podia ser o Cristo, aquele que era esperado, que estava lá no poço de Jacó, porque ele tinha dito tudo da vida dela. E os homens foram para lá também. Muita gente se aproximou de Jesus pela informação daquela mulher, porque Jesus abriu uma conversação com a mulher samaritana. No nosso dia a dia, na nossa vida, será quantas as conversações que nós estamos tendo, e quantas delas será que levou aquele que nos ouviu, que nos dialogou conosco, levou notícias boas que possam favorecer a vinda de mais pessoas para o nosso comportamento ou entendimento da vida? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós, porque nós estamos na Terra já há um bom tempo mesmo. Essas histórias que nós estamos ouvindo aqui na época de Jesus, 2000 e poucos anos estão agora acontecendo aí, com a presença do Divino Mestre, reencarnado não, num corpo material igual ao nosso, usando a mediunidade espiritual com o Pai, para auxiliar a mediunidade nossa, material, sem conhecimento, pelo amor que dispensa a toda essa humanidade vivente, daquela época e de hoje. Seríamos nós que estávamos lá na Judéia, na Galiléia, naquele tempo, questionando Jesus, desacreditando na sua obra, no seu trabalho incessante do bem? Seríamos não? Quem pode garantir? Porque nós não temos notícia da nossa procedência, a não ser pelos ensinamentos de Jesus. Os apóstolos antes, quem escreveu falou dos deuses, um Deus verdadeiro. Moisés trouxe para a humanidade um único Deus, desfazendo compreensões equivocadas de vários deuses naquela época. O tempo andou. Naquela época nós possivelmente estávamos lá, fazendo esse nosso questionamento, que hoje nós aproveitamos aqui nesse momento especial que estamos aqui perante a espiritualidade benfazeja que nos assiste, também com muitos irmãos nossos que estão conosco aqui para o aprender, porque nós não estamos aqui por acaso, cada um de nós está aqui, mesmo o irmão que levantou a mão dizendo que está aqui pela primeira vez, não é. Tivemos, em outros momentos, nós tivemos presentes juntos. Hoje nós estamos precisando agradecer esse momento, que é um momento sublime, esse reencontro de almas, trabalhando os dois planos da vida num espaço só. Hoje com liberdade de se falar, não mais a proibição de se anunciar a vida espiritual no mundo. Não tem mais questionamento que seja mortais, porque aquela época tinha sim. Todos os discípulos de Jesus sofreram a pena dessa informação. O próprio Jesus se submeteu
ao sacrifício da cruz, testemunhando simplesmente que a vida nossa não é essa só. As duas palestras que houveram aqui antes fizeram um trabalho muito bem feito, tanto Ana Maria como a Neiva, que falaram da transfiguração do Cristo Jesus no Tabor. Foi muito interessante o que elas trouxeram para nós. Jesus se dispôs até a fazer isto, se transfigurar perante pessoas encarnadas, como os 3 apóstolos que estavam com ele, para que a notícia fugisse, chegasse mais longe. Mas aqui no Poço de Jacó, olha que coisa interessante, uma mulher, que na época as mulheres não eram muito bem acreditadas, não. Hoje nós agradecemos o avanço da sociedade na compreensão dos ensinamentos de Jesus, que fez uma igualdade de nós, irmandade. Mesmo assim, ainda hoje, as mulheres não estão no posto que precisam estar. Porque as próprias mulheres não compreenderam ainda o seu valor. Lá no primeiro momento que nós falamos das outras palestras aqui, nós vamos lembrar que Maria de Madalena é quem viu Jesus após a sua crucificação, não é? A história está dizendo que foi Maria que viu. É porque Maria foi quem viu primeiro. Ora, os discípulos sabiam que Jesus estava sepultado lá. Toda aquela povo sabia. Mas só a mulher teve a disposição de levantar antes que o dia amanhecesse para ir lá ver o corpo de Jesus. E quando chega lá, estava afastada a pedra, aberta a sepultura. E ela, mulher, é quem traz a notícia para os discípulos. Olha, o corpo de Jesus não está mais lá. Mas antes ainda, ela conversa com quem está lá. Porque ela vê 2 anjos sentados, um mais ou menos na cabeça, outro nos pés, na veste de Jesus que estava lá. Onde foi, para onde levaram o meu mestre? Quando eles perguntam, mulher, que queres? Encontrar o corpo do mestre. Quando ela se vira para trás, ela vê Jesus, mas ela confunde o Jesus com o cuidador, o jardineiro cuidador daquilo lá. Me diz o que fizeram, se tu sabe, me diz o que fizeram do corpo do meu mestre. E Jesus fala com ela. Vai e fala para todos que eu estou aqui. Isso de manhã cedo. Já lá para o final da tarde, os discípulos todos reunidos numa casa e fechada a porta, porque tinham medo da perseguição. Na época, Jesus se aparece no meio deles. A paz seja convosco, diz Jesus. Olha que coisa interessante assim. Todo esse testemunho que Jesus traz, comprovando a presença espiritual, a continuidade da nossa vida, mesmo assim nós temos dificuldade ainda na convivência, na conversação que nós precisamos ter com os nossos anjos guardiões, com os benfeitores misericordiosos que nos assistem, com os irmãos que nos procuram em busca de socorro, de auxílio, que nós queremos afastá-los de qualquer maneira e por isso procuramos recursos para tal. Quantas são as vezes que a gente vai
conversar com os nossos parentes que já nos antecederam, porque os espíritas sabem disso e às vezes fazem, conversando com os pais, irmãos que já foram antes, pedindo para que eles ajudem aqui na terra, como que eles tivessem a obrigação de vir ajudar ele nas suas obrigações aqui agora. Ainda fazemos isso, será porque onde anda a nossa confiança em Jesus? Como está em mim a compreensão das palavras de Jesus? Esse feito de Jesus que deixa declarado para nós essa continuidade da vida. Meus irmãos, 2018 vivemos nós agora. Mas ainda estamos perdidos no tempo anterior, ouvindo falar daquele que nós não sabemos quem é, porque toda hora nós estamos rogando o nome de Deus e dizemos que crê nele, mas por que não fazemos as coisas certas que o Cristo nos ensinou? Por que não fazemos a nossa parte trabalhando com Jesus ao nosso lado? Onde houver, onde se fizer reunião de um ou mais em meu nome, estarei no meio deles, diz Jesus. Como é que nós estamos fazendo o nosso labor na vida? Como estão nossas conversações com nossos próprios familiares? No nosso reduto doméstico mesmo, e no nosso dia a dia, no trânsito meio confuso, como eu estou considerando a atitude de criaturas que estão no poder hoje, que eu não tive a coragem de ir para lá, não me dispus a aprender o que eles fazem para poder administrar alguma coisa, mas eu me incomodo com a posição deles lá e como eu estou considerando-os. Eu estou tendo a capacidade de fazer como Jesus fez? Mulher, dai-me de beber. Ora, Jesus conhecia o procedimento das duas raças, tanto judeus como samaritanos, os costumes da época. Ele sabia que não era assim mesmo. Mulher, dá-me de beber. Nós não estamos fazendo isso, será, com alguma daquelas criaturas que estão por aí fazendo as coisas que nós não concordamos com elas? Pelo menos estamos fazendo um trabalho que é necessário ser feito pelo uso de um recurso divino que está com nós, que é o pensamento. Quais são os meus atos pensados? Como eu estou pensando a vida na frente? Para mim, eu penso que seria cada dia melhor. Para o meu irmão, eu também penso assim. A conversa de Jesus com aquela mulher samaritana não deixa dúvidas para nós. O comportamento nosso nas nossas conversações, nas nossas oportunidades que a vida nos dá, tem que ser pautada dentro dos princípios do amor, da compreensão e do conhecimento de si mesmo. Porque senão, meus irmãos, nós vamos ficar igual às duas raças citadas aqui. A convivência não é boa, as conversações não andam muito. Enquanto eu olhar para a vida do outro e achar que ele está cometendo enganos, errando, sem observar os meus enganos e pelo menos tentar melhorar, consertá-los, enquanto a humanidade esteja a brigar um com o outro irmão,
como está a nossa conversação com o mundo espiritual que nos assiste? Falanges e mais falanges de irmãos, como nós, estão aqui à disposição. Emmanuel diz aqui para nós, cuidado, não creiais em todo o espírito, mas procurais saber se esse espírito vem de Deus. Olha que coisa interessante que Emmanuel está dizendo para nós nessa lição de hoje. Não creiais em todo espírito. É espírito das coisas, de comportamento e de tantos por aí afora. Não precisamos crer que alguém está errando agora e será errado para sempre, ou esteja perdido, não. Vamos pensar que ele daqui uns dias pode ser um enfermeiro que vai me servir um copo de água. Vamos pensar que aquele irmão que hoje me faz ver os meus erros, pode ser o meu anjo guardião, que está próximo de mim a me alertar. Sem a compreensão de nós mesmos, como podemos compreender o outro? Mas Jesus, ao responder, o doutor da lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha aí como separa Jesus. Não é amar a Deus como todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, numa linha reta, não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós, a matéria, o material, o humano aqui, tem que se respeitar e se amar, porque senão como recebo o amor de Deus, eu preciso distribuir. E o amor de Deus vem na paz, na compreensão, na sabedoria, porque estamos todos nós montados, perfeitamente montados dentro daquilo que é necessário para nos manter melhores, produzindo. A inteligência humana, olha que coisa fantástica. A inteligência humana, hoje, no mundo atual, para nós aqui na Terra, no orbe terrestre que ainda está matando uns aos outros, na Terra hoje estão fazendo peças de plástico para trocar peças humanas de papel. Uma impressora pode fazer uma peça para colocar dentro de mim, para me salvar a vida aqui. A comunicação, ela cedeu tanto espaço a todos nós que a gente alcança o outro lado do mundo no mesmo instante. Está aí gravando aqui uma conversa que ele pode transmitir ela agora para onde ele quiser, em qualquer lugar do mundo. Olha só, Jesus andava de a pé para levar a notícia da boa nova, a dizer a nós, gente, meu reino não é deste mundo, o teu também não. Antes desse corpo tu tinha vida e terá depois dele também. Crê no Pai, naquilo que é verdadeiro, não só no ilusório, no material presente. Está aí. A facilidade que está no mundo é muito grande. Conhecimento, vamos dizer que nos falta? Talvez não, porque esta casa, ao dia que ela foi aberta para o trabalho, até hoje nunca fechou, e sempre teve informações para todos nós aqui, mas aqui só não, em todos os lugares aonde chega está lá escrito as informações que a gente precisa. Aqui na rua, quando saímos, nós estamos encontrando irmãos carentes da nossa atenção e chamamos de mendigos, povo de rua, criaturas sem compreensão. Aquele irmão que está carente lá fora, como também o nosso governo que está
pode ser que não esteja acertando. Não parece que nós estamos considerando a nós próprios só os bem-assistidos da vida, ao enquanto o Pai ama, Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós compreendermos que somos criaturas que vamos viver para sempre, nós teremos que mudar o nosso comportamento e compreender melhor a atitude nossa em relação aos outros. Porque não está o erro no outro, só em mim eu posso encontrá-lo. O outro está fazendo um trabalho que às vezes desconhece como fazer, mas eu devo saber o que faço se eu tiver interesse de aprender. As lições do Senhor Jesus, elas são muito claras. A doutrina espírita tem um manancial muito grande de informações pelos livros, pelas oportunidades que está tendo, como essa, e em tantas outras oportunidades. Nós queremos dizer para todos os irmãos aqui presentes que nós somos seres que não vamos acabar. Temos uma eternidade pela frente, mas que hoje à noite, todos nós que vamos dormir, não temos, nenhum de nós vai ter a certeza que amanhã vai acordar movimentando esse corpo físico. E se não fizer, meus irmãos, é preciso que a gente saiba disso. Se nós não tivermos aqui amanhã para movimentar esse corpo aqui, eu tenho que saber para onde eu vou, porque ele não pode mais, não serve para mim. Eu preciso de arrumar outro. Eu preciso de estar em locais que possam me abrigar. Eu tenho que ter amizades. Como tem aqui o anjo de guarda me mandando parar aqui atrás, porque ele ainda vai dar um recado para vocês. Eu preciso saber disso quando eu desencarnar, senão eu vou ficar perdido, como muitos estão por aí. Numa outra oportunidade, nós vamos falar mais desse outro lado, para que os irmãos possam ficar ainda mais contentes. Uma boa noite, bom trabalho, muita paz.